O vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar a vocês aqui um efeito que pode ser gerado aqui com o sistema de partículas no modo Rare para criar um plano de fundo aqui que pode ser estático ou móvel, a depender de como vocês queiram fazer a animação. E como eu tenho um problema aqui na minha máquina com as versões atuais em relação ao sistema de partículas no modo de pelo, eu estou usando aqui uma versão mais antiga que me permite ainda usar o sistema de partículas. É a versão 2.83. E é nela que eu vou demonstrar para vocês. Caso a sua máquina funcione bem aí com o sistema de pelos nas versões atuais, vocês podem me acompanhar aqui, não tem muita diferença não. Vamos lá. Para começar, eu vou excluir o cubo com a tecla X. Eu vou adicionar na área uma curva do tipo círculo. Eu vou usando S4, Enter. Eu vou vir aqui na propriedade de partículas, que é o Object Data Properties. Veja que aparece aqui a resolução de proibido render em 12. Eu vou deixar ambas com 64. Agora, para dar um efeito tridimensional nessa curva, eu vou abrir a guia de geometria. E aqui onde tem a geometria e extrude, eu vou alongar aqui usando o fator 0.06, Enter. Ele cria essa forma que vocês estão vendo, tá? É um tutorial, gente, pesquisado no canal Duke 3D, do Nathan. Eu achei interessante e quero mostrar a vocês. Bem, agora eu preciso converter essa curva no objeto Mesh. Então, com o cursor na área, eu uso o botão direito, converte o Mesh, repare que ele muda aqui o ícone, e deixa de ser curva e passa a ser uma malha. Então, eu venho aqui em Bezier Círculo, clico duas vezes e vou mudar o nome para efeito radiante, ou background radiante, aí você escolhe o nome que quiserem. Bem, com a malha selecionada, o primeiro passo que eu vou fazer é atribuir para ela o efeito de partículas. Vou vir aqui no sinal de mais, ele gera um sistema aqui de modo automático. Vocês podem clicar duas vezes, alterar o nome e botarem o nome que quiserem, mas eu vou mantê-lo dessa forma. Aqui eu vou mudar de Emery para o modo Rare, e ele gera um sistema de pelos. Vou aumentar esse número aqui para 1800 e o tamanho dos pelos eu vou deixá-lo aqui com 10 e os segmentos eu vou deixá-lo aqui com 25 para torná-lo mais maleável. Agora na área eu vou adicionar um campo de força. Eu vou usar para isso o campo de força do tipo turbulência. Está aqui ele adicionado, eu vou aproximar. Eu vou nas propriedades dele, vou clicar aqui onde tem as propriedades de física, está aqui o turbulência. A força eu vou aumentar para ele fazer essa movimentação que vocês estão vendo aí na malha. Vamos olhar o objeto por cima pelo eixo Z. E agora nós vamos selecionar a malha. Vamos usar o S de escala 0.001 Enter. Vamos então fornecer à malha um material inicial, clicando aqui em Material Properties, New, ele já gera um material inicial com Principal BSDF, nós vamos clicar para alterar para o modo Emission, que é a emissão. Eu vou deixar a emissão e para podermos ver o efeito funcionando com o material aplicado, vamos olhar aqui pelo modo chamado Shade Rendered, que é a viewport de renderização. Veja que o fundo aqui está com a tonalidade cinza. Nós vamos em World Properties, alterar aqui para um tom escuro. Vamos então usar o scroll do mouse para diminuir. Vamos suspender esse painel Timeline aqui por enquanto. Vamos alterar esse painel para o modo Shader Editor. Vocês vão ver que tem o node aqui do material que nós adicionamos, que é o Emission. Para gerar o efeito de cores, nós vamos adicionar um NOR Converter do tipo Color Ramp. Vamos ligar o Color dele com o Color do Emission. Vamos aproximar com o scroll do mouse e vamos clicar nessa primeira setinha. Aparece o seletor aqui embaixo, clicando com o botão esquerdo, vamos alterá-lo aqui para uma tonalidade chegado a um tom laranja. Selecionamos a segunda setinha que está à direita. Aparece o seletor aqui embaixo, vamos mudá-la para uma tonalidade no tom vermelho. Vamos então, pessoal, atribuir mais um node aqui, adicionando o node textura do tipo Noise. Ligamos o Factor do Noise com
Color Ramp. Aguardamos a reação. Está aqui o efeito inicial. Eu posso agora, se quiser, adicionar mais uma setinha, clicando aqui no sinal de mais, no Color Ramp. Vamos trazer a seta com um tom vermelho mais escuro para cá e essa com um tom, podemos atribuir para essa terceira setinha que está aqui à direita, um tom mais amarelo. E eu tenho aqui já o efeito que eu queria junto aos fios. Vamos então baixar essa janela aqui, voltar ao modo Timeline. Vamos enquadrar a nossa câmera de frente, assim como nós estamos vendo a imagem. Então vamos vir aqui em View, Align View, Align Active Camera to View. Está aqui a nossa câmera, aí vocês podem atribuir aqui em Output qual é a resolução em X e Y que vocês querem na câmera. Eu vou usar aqui na condição 1280 por 1280. Eu vou fazer uma câmera com um formato quadrado. Aqui eu posso usar a tecla N. Como a câmera está travada, pessoal, eu vou afastar um pouquinho, travo a câmera. Veja que a câmera aqui, qualquer movimento que eu faça com a mãozinha, eu estou movimentando a área, mas não estou movimentando a câmera. E aqui eu posso usar o zoom, tanto aqui pela lupa ou pelo scroll do mouse, para colocar os fios dessa forma como estão vendo. Agora, voltando para o material, se eu quiser dar para ele um efeito Bloom, eu clico em Render Properties e ativo o Bloom. Volto lá nas propriedades de material que eu apliquei. Posso usar aqui o efeito Alpha Blend. E se eu quiser gerar agora uma animação de rotação da malha, eu posso selecionar, por exemplo, a malha, vir na Timeline no frame 1, usar o cursor na área, tecla I, vou fazer rotação. Venho no frame 250, faço uma rotação pelo eixo que está apontando na minha direção. Se vocês olharem lá no gizmo, é o eixo Z. Então, RZ, para fazer o objeto se movimentar assim, dessa forma. Tecla I, Rotation. Quando eu der o Player, na medida que a agulha vai se movimentando, ela vai gerando um efeito de rotação aqui da malha junto à tela. Seleciono o motor de renderização Eevee. O render eu vou deixá-lo aqui com 16 para que ele ocorra de forma mais rápida. Não é qualitativo, mas para tornar aqui o processo ágil, eu vou usar em 16. Volto em Properties, defino a resolução e o percentual da telinha para ser menor. E aqui em Output eu vou definir raios de fundo. Aqui em File Format eu vou definir um formato de vídeo. Vou manter o Color RGB e o Quality em 100%. Aqui agora, se eu quiser só renderizar a cena da imagem, eu posso vir em Render Image. Veja que ele gera para mim aqui a imagem do background gerada. Aqui eu posso salvar como, escolher um formato. Aí o formato vocês podem selecionar aqui em cima, tá? À direita. E salvam aí na área que vocês quiserem. Agora, se eu quiser renderizar a animação, aí é outro passo. Eu venho aqui em Render, clico Render Animation. O que vai acontecer é que ele vai executar esses 250 passos para fazer a animação do plano de fundo, que eu vou demonstrar a vocês um que eu fiz com mais tempo e mais zelo aí no processo. Então essa é uma forma rápida de fazer um efeito que vocês podem utilizar para alguma coisa aí junto a um trabalho que vocês desejem. Fica a ideia e bom proveito. Até o próximo vídeo.